aí, entrou! Agora foi! Aê! Me avisaram, a Flávia tá lá. Eu falei, opa, eu que fiz errado. Esperando mandar, não pode. Eu mandando zap pra você. Gisele! Vem pra cá! Tô enrolando o pessoal. E aí, tudo bem, Du? Tá me ouvindo bem, né? Bem. Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Ah, que bom. Eu tô te ouvindo bem também. O cabelo resolveu voar agora com o vento. Bom, gente, ó, Gisele chegou. Aê! Cheguei, pessoal. Boa tarde pra todo mundo. Desculpa a confusão. Foi pra dar uma emoção, né? Pra começar Foi pra dar uma emoção. Não ficar assim, caramba, não vai ter, vai ter, gente. Vai ter. Ela tá aqui. Bom, gente, como eu estava falando, a Gisele, ela é minha amiga de muitos anos, muitos anos. E ela é autora desse livro aqui, né? Pelo Amor da Mãe do Guarda. É um livro belíssimo. Oi, Beth, obrigada, Beth, que tá tudo certinho agora. Tá dando certo. É um livro belíssimo. E esse livro, eu não vou contar a história do livro para vocês, né? E nem vou deixar a Gisele contar. Mas para quem não conhece o livro, só para vocês terem uma ideia, porque a gente vai conversar sobre algumas questões que estão relacionadas nesse livro. Esse livro ele conta a história, são duas personagens, a Fernanda e a Cecília. Elas têm uma diferença grande de idade e elas se conhecem e desse encontro nasce uma grande amizade, né? E em função de problemas que a Cecília, que é a personagem mais velha, está passando com saúde, a Fernanda se envolve então com ela. E daí nasce essa amizade, é uma história linda, sensível, delicada. Eu falo, as pessoas me perguntam, eu falo, olha, é uma história de amor e amizade. Belíssima, belíssima. E eu gosto muito que na contracapa do livro está falando que que essas personagens elas comprovam que o amor lança fora todo o medo. É uma história muito bonita, de duas gerações muito diferentes que se encontram e se ajudam mutuamente, cada uma de um jeito, de amor e amizade. Tá certo aí, Gisele? Perfeito. Não falaria melhor. Então tá bom. Eu iria contar o livro todo, mas você... Não pode. E aí, assim... a Gisele me convidou um tempo atrás, eu fui entrevistada por ela lá no canal dela sobre o livro que eu escrevi. E aí, é claro, eu pensei, eu vou trazer a Gisele aqui e a gente vai conversar sobre algumas questões que são relacionadas ao livro e que muito nos interessa, porque interessa a qualquer ser humano que tenha sensibilidade. Então, interessa a todos nós. E aí, Edu... Du é o apelido que ela tem, tá? Delicado, que eu chamo ela. Ela fala Gisele ou Du, sou eu, não tem problema. A Gisele e a Du é a mesma pessoa. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui, para eu não me... Ó, a Ana Paula tá dizendo que o livro é incrível, já leu. Que tem um pessoal que já leu, né? E é até legal que a gente... tá dizendo que leu 2 vezes, que é uma história belíssima. Beth Belmonte também, Belmonte... Bom, primeiro, Du, eu queria saber o seguinte, quanto tempo você levou escrevendo o livro e como foi esse processo, né? E depois que você respondesse essas duas coisas, que já é coisa beça, você dissesse para mim, assim, a maior dificuldade que você encontrou para escrever o livro. Então, vamos lá. Desde a ideia principal, né, da ideia original do livro, até o último ponto final, tipo, acabei, foram 4 anos. E eu costumo dividir o tempo de tentativa de escrita com o tempo de escrita efetiva. Então, de tentativa, de elaboração, 4 anos, de escrita efetiva foram 3 meses. Que foi aquele momento de sentar todo dia na frente do computador, pegar e escrever. Não, eu sei que eu vou escrever agora, a ideia é essa, só preciso colocar no papel. E eu fiz
essa escrita, né, efetiva, escrita real, durante um mochilão que eu fiz na Europa, né, eu fiquei lá 3 meses viajando com meu notebook e uma das metas era essa, eu vou terminar de escrever esse livro. E graças a Deus eu consegui. Então eu precisei ficar longe de todo mundo, ficar perto de mim, junto com o livro, me aproximar das minhas emoções. Né? E eu acho que foi perfeito, assim, ter tirado esse momento, não só para isso, mas também para isso. Tanto que quando eu voltei, eu estava com o livro praticamente pronto, e aí que foram os outros processos, né? De publicar e tudo mais. Agora, em relação à dificuldade, você me perguntou uma só, mas na verdade são duas que para mim estão no mesmo nível de dificuldade, né? Então conta pra gente. Então, a primeira foi da concentração, porque eu sou uma pessoa que, vou dizer no passado, tá? Eu tinha muita dificuldade de parar e terminar as tarefas. Então, eu começava várias tarefas, mas não concluía. Concluía uma tal, e aí a outra mais ou menos. Então, essa era uma dificuldade. E a outra, por incrível que pareça, foi a da escrita em si, porque eu não sabia escrever. A minha redação era péssima. E eu tive uma professora de redação, o nome dela é Júlia, tá aí assistindo a gente, que eu já vi. E ela foi quem me ensinou a escrever mesmo para um concurso que eu fui fazer. E daí foi só melhorando, né? E aí eu escrevi e tal, ela, não, tá bom isso, não tá legal aquilo. E eu fui. E também nesse processo a minha mãe me ajudou, porque ela leu o livro de novo, a minha tia também releu, então foi um trabalho em equipe. E eu sou muito grata a essas pessoas por terem estado ali do meu lado para me ajudar a vencer a minha dificuldade. Então, foi isso aí que aconteceu. Respondi a pergunta? Respondeu e eu não fazia a ideia. Que coisa bacana. E é legal isso você falar, porque às vezes as pessoas travam para escrever por causa disso, né? Elas acham assim, eu não sei escrever, a minha redação não é legal, não vou seguir. E não é impedimento, procura um profissional, procura ajuda. Eu sempre falo, pede ajuda e segue em frente, né? Eu acho que tem muita gente com muita história boa engavetada por conta disso. Sabe? Eu tenho vontade de escrever, mas eu não sei escrever, então eu vou parar. E assim, a minha mensagem é essa, gente, se eu conseguir escrever um livro, vocês não têm noção. Aqui a Janine botou, é possível. A Janine, é possível, eu já ia falar. É possível, gente. E para quem não sabe, isso é uma brincadeira entre a gente, porque o nome do meu livro é Possível. Então, é possível, a gente chega lá, né? Olha, gente, deixa eu dar um aviso sobre 2 avisos. Na verdade, são 2 avisos agora também. Vocês podem fazer perguntas que eu vou anotando. Eu tenho perguntas para fazer para a Du, mas aí vocês podem fazer as perguntas de vocês também. E no final, a gente tem 2 avisos para dar, né, Du? Melhor ficar até o final. Melhor ficar até o final. Escuta o conselho. Então, Du, você escreveu uma história, como eu falei, para mim, é de amizade e amor entre uma jovem e uma pessoa idosa, né? O livro traz essa temática. Considerando a situação de violência e abandono que os idosos sofrem na nossa sociedade, a gente sabe disso e acompanha com tristeza esse tipo de número crescente, né? Agora na pandemia não é diferente. Como que as pessoas têm recebido essa história? Uma história sobre uma pessoa idosa que ainda tem um preconceito em relação a isso, né, na nossa sociedade. Bonita, jovem e saudável. Sim. Infelizmente tem muito essa ideia, né? Como se ninguém fosse envelhecer. Todo mundo vai até os 30 e acaba. Né? Realmente algumas pessoas têm essa sensação. Mas isso é outra discussão. O que eu queria falar primeiro é que é muito legal que as pessoas têm me dado feedback. Eu agradeço todo mundo que leu o livro e me deu uma resposta assim, olha, gostei. Eu ia falar, não gostei, mas ninguém não gostou. Graças a Deus. Mas também estou no direito. Então, assim, todo mundo falou que gostou muito do livro. E o que eu achei curioso foi que nessas respostas, nesses feedbacks,
as pessoas disseram assim, essa situação que o idoso vive é muito triste, ponto. Mas a atitude da Fernanda foi o que me surpreendeu mais. Eu fiquei muito impressionada com a força dela, não sei o quê. E eu achei curioso, porque parece, Flávia, que essa violência que a pessoa idosa sofre já foi naturalizada. Já é uma coisa assim, Entendi. acontece. Mas uma pessoa tá ali do lado junto dela, não. Caramba, que coisa, né? Então, assim, para mim foi uma coisa interessante de se ouvir, mas também triste porque a gente já naturaliza, né? Então, acho que as pessoas receberam com uma certa, vamos dizer assim, ficaram meio nervosas, né? Meio assim, tensas de ver aqueles relatos, mas ao mesmo tempo deu aquele assim, mas é assim mesmo, né? Então, Entendi. não foi tão surpreendente. Parece que o que surpreende não é a violência que o idoso sofre, né? Mas a ação do jovem para reparar essa violência. Justamente. Que coisa, né? Isso é impactante. Nossa, eu fiquei impactada, eu já li, né? Mas você leu quantas vezes, Flávia? Eu já li 2 vezes. Eu já li duas 2 também? vezes. 2 vezes. Mas vamos então para ganhar, hein? E me diz uma coisa, você publicou o livro, você imprimiu o livro e é uma publicação independente. Como é que tem sido essa experiência de ser uma autora independente? Daqui a pouco a gente volta para a história do livro de novo. Tá, assim, para mim foi uma experiência maravilhosa, porque antes de eu pensar em ser uma autora independente, eu procurei editoras. Só que eu me sentia muito amarrada à editora, do tipo, você vai ter que fazer assim, vai ter que fazer assado, a gente vai ver a capa para você e tudo mais. Claro que tem um diálogo com o autor, mas eu não estava satisfeita com essa forma, né? E aí eu falei, bom, vou fazer o passo a passo de forma independente. E que passo a passo é esse? Por exemplo, a minha capa, que muitas pessoas elogiaram, a arte e tudo mais, foi feita por um amigo meu, que estudou comigo no ensino médio, o Igor Iramoto. Hoje ele é desenhista, né, profissional. Ele me indicou para uma menina que fazia diagramação, que foi a Júlia Parente. Quem fez a ficha catalográfica foi uma menina que estudou espanhol comigo, então fui setorizando. Com isso, eu economizei e depois imprimi o livro numa gráfica. E para vocês terem uma noção, não ter esse contrato com a editora fez baratear muito o livro, né? Então, praticamente 3 vezes menos que eu gastei para fazer um livro, que no final sai 3 vezes mais barato para você. Então, assim, a melhor coisa, sabe? Eu me sinto muito feliz. A única questão, Flávia, a única ressalva que eu tenho de você ser uma autora independente é a parte da propaganda em livrarias, né? Porque aí você não vai ter esse outro acesso aí a pessoas que não te conhecem. Mas eu acredito muito nos leitores que gostaram e que estão fazendo essa divulgação no boca a boca, né? Então, eu só acho que leva um pouco mais de tempo, mas vai ser divulgado de qualquer forma, então eu não me arrependo. De qualquer forma. Bacana. Bom, voltando aqui a uma questão relacionada à história do livro, e esse é um assunto que muito me interessa. A experiência, fale. Quer falar? Não? Não. A experiência das personagens é bem difícil no ambiente hospitalar, né? Já quem não tá pegando spoiler aí, que ainda não leu. Mas, assim, é uma experiência bem difícil. A que você atribui o fato disso acontecer? Dessa experiência ser tão traumática e tão difícil? Então, o que eu percebo é que no Brasil, o modelo hospitalocêntrico é muito forte ainda. O que é o modelo hospitalocêntrico? Médico é quase Deus. O médico falou, tá falado. Ninguém contesta nada. A atuação da equipe de saúde é muito fragmentada. O foco é na doença, né? Não é na prevenção. Então, quando naquele espaço aparece a Fernanda, que é o quê? Uma assistente social, politizada, é uma menina que é questionadora, ela é jovem, ela tá ali em cima, ela
entende aquela realidade e quer ver coisas acontecendo ali dentro de um outro modelo. Então, já começa a incomodar nesse sentido. Certo. E um outro aspecto foi que a Fernanda, ela também não foi acreditada, né? Então, além de questionar, a palavra dela não valia nada. Então, como é que você questiona, sendo que o que você questiona, o que você está falando não vale? Então, aí começam os conflitos, começam as perseguições, entende? Sim. Então, são essas questões que eu atribuo toda essa dificuldade que elas passaram ali dentro. A Fernanda não foi ouvida em nenhum momento. A Cecília não foi ouvida em nenhum momento. Né? Uma palavra que foi dita lá no início, no posto de saúde, foi sendo passado. E foi sendo passada e ficou. Ninguém chegou e foi tentar entender aquela situação. E assim, na sua visão, você escreve sobre essa história, mas o que você pensa que seria necessário nesse modelo hospitalar que a gente vive e que é uma realidade hoje? Eu falo como quem frequenta o hospital, infelizmente, tem essa lógica, né? O que você acha que seria necessário para mudar essa situação? E se você tem como apontar alguns fatores que você considera crítico, que poderia fazer diferença? É claro que são coisas muito amplas, mas coisas que você acha que poderia fazer diferença, fatores críticos para isso. Então, vou voltar até num dos feedbacks que eu recebi de uma leitora que é enfermeira. E foi muito bacana assim, a troca que a gente teve, né? E ela falou assim, Gisele, eu como enfermeira, eu fiquei muito triste de ver o que estava acontecendo na história e tudo mais, porque realmente muitos dos meus colegas agem dessa forma. E aí ela apontou uma questão que eu achei assim, essencial. Ela falou assim, a gente tem que trabalhar de uma forma muito, muito complicada, porque tem um sucateamento do hospital, esse sucateamento vem dos desvios de verba, que são enormes, né? Então, assim, você já começa com um ambiente em que era para ser de uma forma, porque o recurso tem, a pessoa que hoje é paciente, ela já pagou por aquele serviço, tem gente que não tem essa consciência, mas todo mundo já pagou, através de seus impostos, para ter um hospital com qualidade. Nesse hospital com qualidade, se o funcionário trabalha ali feliz, o serviço que ele vai prestar provavelmente será outro. Eu não tenho como garantir, porque cada um faz a sua escolha de como vai trabalhar, mas é uma outra forma de chegar ao trabalho, uma outra forma de você lidar com a pessoa que está ali precisando do seu cuidado. E, infelizmente, você vai vendo essa cascata, né? Começa lá na corrupção. Então, para mim, o que falta seria mudar esse modelo, não mais ser hospitalocêntrico, né? Sendo que a primeira coisa seria acabar com essa corrupção, para que as coisas funcionassem. Sim. Com as coisas funcionando, então vamos ter lá a integralidade do serviço, a interdisciplinaridade, né, a comunicação entre os profissionais de saúde. E nos assistentes sociais, agora falando dos meus colegas, eu acho que uma coisa crucial que não teve foi uma escuta qualificada, como eu falei da outra vez, na pergunta anterior, né? Faltou a Fernanda e a Cecília serem escutadas. Porque não adianta você pegar o que um outro profissional, outro assistente social falou e dar aquilo como verdade. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, toda situação é uma situação a ser descoberta. Embora, mesmo se já definida por alguém. Isso é para a vida. Mas quando se trata de um profissional que trabalha com pessoas, não tem como você... então a jovem está com uma idosa, então ela está com segundas intenções, tá com... Entendeu? Não tem como você fazer isso. E foi o que acabou acontecendo na história, a gente percebe isso. Você está falando do papel da assistente social, e a próxima pergunta é sobre isso, sobre o papel das assistentes sociais ou assistentes sociais como profissional, né? Não como gênero. Na sua vivência, na sua
formação, porque você é assistente social, né? Até para quem não te conhece saber que a gente está falando nesse aspecto, porque você quais são os grandes desafios que você vê que são encontrados e também os equívocos? Você já citou um, que é a falta da escuta ativa, né? Isso nossa, isso dá pano para manga, uma conversa sobre isso. Uma escuta ativa, qualificada. Quais são os equívocos e quais são os desafios que são encontrados por esses profissionais no atendimento do idoso, especificamente do idoso? Então, eu acho que a gente não precisa falar especificamente do idoso, porque a escuta ela precisa acontecer em qualquer pessoa que vá procurar o assistente social para o atendimento, tá? Então, eu vou falar aqui de forma mais ampla mesmo. Eu acredito que, assim como a gente estava falando antes, né, desse sucateamento que tem dos hospitais, hoje em dia é aquela história, né? Você tem 300 casos aqui para você resolver. Aí o assistente social, você vê com um montão de casos, e como é que ele vai dar conta daquilo tudo de forma qualificada, se tem que responder a quantidade, né? Aquela quantidade ali, os processos, os casos acabam sendo números, e por aí vai. Então, acho que esse é o primeiro desafio muito grande que o assistente social tem. Tratar uma quantidade enorme de casos com a mesma qualidade. Eu acho isso praticamente impossível, na verdade. E eu, quando escrevi o livro e contei assim, essas histórias, né, sobre assistentes sociais, a minha ideia não é criticar o assistente social, até porque eu estaria falando contra a minha categoria. Mas é criticar contra essa lógica que a gente vive de que tem que ter um desempenho máximo e tem que fazer e tem que acontecer e como que isso prejudica. Porque nenhum assistente social ali estava só com o caso da Cecília, né? Estava com muitos casos. E aquele foi mais um e foi isso, não teve essa escuta qualificada, né? Como eu falei. Então, o desafio primeiro que eu vejo é esse, é conseguir fazer o seu trabalho de forma mais tranquila, né? Com qualidade mesmo, podendo passar mais tempo com aquele caso. Porque é uma investigação que o assistente social tem que fazer. Não no sentido de detetive, mas assim, de tentar compreender aquela história. Ele precisa gastar tempo para compreender aquilo. Ninguém entende uma história de uma pessoa ou de uma família em 5 minutos. Sim. E com um monte de casos, isso fica muito complicado. Muito bem. No livro, a gente fala de assistente social em 3 espaços, né? No posto de saúde, que foi onde tudo começou, passa para o hospital, em que a Cecília fica internada, e também tem assistente social do MP, que aparece mais no final do livro. Isso. E aí, o que eu ia falar aqui agora que eu até me esqueci? Enfim, essa profissional do MP, eu queria chamar a atenção para isso, porque isso também acontece muito lá, que é o volume de casos, né, muito grande. E no livro, a Fernanda, ela lê um pouco do que aquela assistente social do MP fez. E nessa leitura, a Fernanda, ela vê que a assistente social, ela chegou aí ao apartamento da Cecília. Só que quando o porteiro, ele diz que a Cecília não está, ela dá meia volta e sai. Ela não sobe para ver. Se ela tivesse subido e visto, né, as marcas que tinham ali, talvez ela conseguisse entender algumas coisas. Então é isso que ela faz. Então, assim, são detalhes que, se você for percebendo, apontam para essa questão do grande volume que os assistentes sociais têm de casos e que aí o serviço acaba perdendo na sua qualidade. É um processo inversamente proporcional. E aí eu queria fazer mais uma observação, que agora não é mais sobre assistente social, mas é sobre a promotora também do MP. Porque a Fernanda foi lá no MP 1 milhão de vezes e pediu diversas vezes para ter uma oitiva com essa promotora. E a promotora nunca chamou a Fernanda para falar. E se a promotora tivesse ouvido a Fernanda, né, se as assistentes sociais tivessem ouvido a Fernanda, será que toda essa situação que aconteceu com a Cecília teria acontecido? Fica aí a pergunta.
prefiro não responder. A gente não Mas sabe, né? a gente Porque não isso tem a sabe, ver, mas- talvez, com uma pergunta mais à frente, que é a questão da desconfiança, né? A nossa sociedade vive essa situação, esse momento, bom, já há bastante tempo, em que ninguém confia em ninguém. Então, não sei como é que seria ouvida a Fernanda nesse aspecto. Eu queria levantar aqui duas coisas que foram colocadas pela Beth Belmonte. Peraí, deixa eu abrir aqui para não errar. Para não falar. Agora sou eu, Gisele, que estou sofrendo aqui com esses comentários. Aqui É se a faz, aqui se volta. paga. Isso. É a Beth Belmonte que ela colocou lá na frente, que é uma questão que você estava falando da quantidade de pessoas e que o paciente, na verdade, vira um aspecto de estatística, vira um número na estatística, parece que é despersonificado, né? É um número no atendimento. Ela levantou também mais atrás a questão do salário, porque são profissionais que não têm um reconhecimento, e isso faz parte da vida profissional de qualquer um. E aí aqui agora ela está falando que acaba virando um número imenso e vira um número de atendimento rápido por causa da cobrança que o assistente social sofre, né? Uhum. Esses foram os comentários dela. Você quer comentar alguma coisa sobre Perfeito. isso? Porque a Elizabeth Aganete fez uma pergunta. Oi, Betinho. Ah, se ela não fizesse, eu já ia estar estranhando. Ela perguntou Não. o seguinte. Fala. Fala. Não, Não, só pode ia falar. Não, sobre isso que a Beth falou, é isso mesmo, sim, eu concordo perfeitamente com ela, foram observações super pertinentes. Era isso, só que eu ia falar. A Betinha está fazendo a seguinte pergunta. Se a Fernanda pudesse, antes de tudo que aconteceu, antever as represálias que ela sofreu com a mãe dela, porque ela ajudou a amiga dela, ela ajudou a Cecília, a Fernanda faria tudo de novo? Ou o que mudaria, você acha que poderia mudar na cabeça da personagem Fernanda, na ajuda da Cecília, se ela tivesse antes essa informação e essa ideia? O que tem a ver com uma pergunta que eu vou te fazer também mais à frente, de que ela sofreria essa represária. Então, Betinha, não lembro se você se recorda de uma live que eu fiz no Zoom uma vez, falando sobre ansiedade. E aí eu falei aquela frase que a minha psicóloga fala muito, que o ser não existe. E eu acho que se aplica muito nessa sua pergunta, porque a Fernanda, assim, não tem como a gente imaginar isso. A Fernanda só fez o que ela fez porque ela não sabia, né? Eu acredito nisso. Pode ser que não, que ela... mesmo se eu soubesse, eu iria com a cara e com a coragem. Será? Eu não sei, não tem como saber. Porque, assim, a vida da gente é assim, né? São várias interrogações, são várias portas que estão na nossa frente, a gente abrindo e não sabe onde é que vai dar. E aí, você não corre o risco para ver no que vai dar, ou você, né? Não sei, depende. Depende muito da pessoa, do que ela está disposta a correr o risco. Agora, eu acho que pela vibe que a Fernanda estava vindo na vida dela, né, talvez ela correria o risco, sim. Não sei mesmo, Betinha, não sei. Essa pergunta agora, ai meu Deus, vou ficar sem dúvida. Mas é normal o que você falou, o ser não existe, não tem como a gente Não tem como saber uma coisa dessa, né? A Val tá dizendo, eu tô lendo os comentários porque o pessoal tá participando, tá, Du? Então, acho que é legal, assim. Comenta aí, pessoal. A Val, minha amiga aqui, que tá dando uma força, tá dizendo que tá curiosa para ler esse livro. Legal, Val. Euzenir. Ih, essa daí, ó. Essa aqui tá dizendo que... Passar. Não deixa passar essa Euzenir. Está dizendo que com certeza a Cecília não iria para uma clínica. Está dando spoiler, a Eugenie está dando spoiler do livro. Para uma clínica de longa permanência.
Aí a Val tá dizendo que ela quer. Depois a gente vai falar como é que você pode conseguir o livro, Val. Sim, Val, E não aí... sai daí não, Val, não sai daí não. Fiquem E depois surpresos. também, eu tô com a Val todo dia às 3 horas da tarde lá no YouTube, ó. Eu e a Val. A Márcia está fazendo uma pergunta, eu até anotei aqui para não perder. Se a Fernanda sentiu que sofreu preconceito por querer ajudar a Cecília. Uhum. Sim, Fernanda sentiu isso na pele, porque foi até o que a Flávia até comentou rapidamente, né, antes de ler as perguntas. A questão da desconfiança na nossa sociedade é muito grande, muito, muito, muito. Então, se determinada situação não segue um padrão, é motivo de desconfiança. Se tem uma jovem junto com uma idosa, alguma coisa essa jovem tem. Alguma coisa ela quer, né? Alguma coisa essa idosa tem para essa jovem querer. E no livro é justamente o que não acontece é isso. Só que vai botar isso na cabeça das pessoas, né? Vai botar isso na cabeça das assistentes sociais, como a gente falou, tem 1 milhão de casos e não sei o quê, e tá vendo esses casos que sim, acontecem, gente que é interesseira sim, que tá com a outra só por algum outro motivo, de ganho, né? E é aquilo, né? Acaba que a Fernanda teve um ganho, sim, né? Só que o ganho dela foi de amizade, foi de coisa que não se compra com dinheiro. Mas as pessoas não veem dessa forma. Infelizmente, é o que está na nossa sociedade, né? E eu acho que pelo menos a impressão que eu tive lendo o livro, tá, Du? Agora eu vou falar como leitora. Que o ganho da Fernanda foi a amizade e uma mudança de consciência, uma mudança de mente que só uma vivência dessa pode dar para o ser humano, né? Porque você vê ela entrando em angústia, você vê ela comemorando, você vê ela lamentando, você vê, enfim, e isso é que faz a gente crescer, né? A gente se desenvolver. Então, assim, essa foi a minha leitura, pelo menos, né? Deixa eu ver aqui que tem mais comentários. Comentário tá. Vamos lá. Radgil disse que o que a vida quer da gente é coragem. E riu. Isso aí, eu não sei porque que ele riu. Mas ele riu. Isso aí, prof. Ela também é minha professorinha de redação. Ah, tá. Realmente o amor lança fora todo medo, disse a Ganete. E a Monique está perguntando se tem envio para o Chile. E Rio também. Pessoal gostando, cura emocional falando tal. E a Beth Belmonte está falando aqui que a situação é tão crítica quando se mistura política pública com politicagem, que até mesmo os assistentes sociais estivessem envolvidos da forma que esperamos, iriam sofrer por não ter opção, né? Iriam sofrer muito por não ter opção. O Gil está falando que, ao meu ver, a Fernanda fez o mais difícil, que foi dar o primeiro passo, deixar o coração aberto para o que viria depois, que é um exemplo para ele, imagina. Imagina. Agora eu vou ter que falar. Beijo, pai. A Luciana está falando que o livro é perfeito. A Márcia, precisamos de mais Fernandas no mundo. Somos nós, Márcia, somos nós. Sim. A gente tem que assumir esse papel, né? Foi o que eu pensei lendo o livro. Eu falei, nossa, eu quero ser a Fernanda. Quero ser uma Fernanda na vida de uma pessoa, né? Porque Flávia, a gente que pode fazer a diferença. É possível, né? Na vida de tantos idosos que estão sofrendo. Pessoal comentando, a Cecília também teve um ganho enorme. E aí a gente tem um último comentário aqui, que hoje é bem difícil acreditar em coisas desse tipo. Desconfia-se demais. A gente desconfia muito. E aí aqui eu quero pegar esse gancho da desconfiança para falar sobre o pensamento dominante que a gente... Márcia, é possível. O pensamento dominante que há hoje em dia, que é aquelas falas que provavelmente
todo mundo aqui já ouviu, que é aquela coisa assim, não se mete, o problema não é seu, você vai arrumar um problema para você está se metendo na vida do outro, vão achar que você está querendo ganhar alguma coisa, até a gente olhar alguém se metendo e pensar qual é o interesse dessa pessoa, a gente também faz, na verdade, esse tipo de julgamento, e a gente precisa rever isso, né? E aí, assim, você está procurando sarna para se coçar, não se mete nisso, não basta os problemas que você tem, aquele tipo de coisa que se ouve natural quando você vai fazer uma ação dessa, né? E aí eu queria que você... E a Fernanda, a personagem, ela foi totalmente contrária a esse tipo de possibilidade de alguém argumentar isso com ela, né? Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso e se você pensa que existe algo que podia fazer diferença nessa situação, e a que você atribui tanta desconfiança, tanto dos outros personagens que tiveram a desconfiança com a Fernanda, quanto a desconfiança que a gente mesmo está falando aqui, que existe hoje, né, que a gente acaba tendo e que as pessoas têm da gente. Então, a Fernanda ouviu muito esse conselho, tá? Ouviu muito, não se mete, ou então, não, vamos resolver isso, vamos fazer justiça com as próprias mãos, né? No sentido de, vamos fazer justiça e partir para cima e usar a violência, como se a violência fosse paralisar uma outra violência, uma coisa que a gente sabe que não existe, que violência realmente gera violência. Mas assim, eu sou muito fã da Fernanda, porque a Fernanda, ao meu ver, ela fez justiça com as próprias mãos. E como que foi essa justiça que ela fez? Quando ela chegava perto da Cecília e fazia um carinho no cabelo da Cecília, ela estava fazendo justiça com as mãos. Quando ela ia até o hospital, ela estava fazendo justiça com os pés. Quando ela falava com alguém sem saber no que ia dar, ela fazia justiça com a boca dela. E isso, o que eu falo no livro, no final, justiça para mim é você proporcionar a alguém aquilo que lhe falta. Então, falta a pessoa não, que falta ao outro, né? Então, assim, muitas vezes a gente confunde muito essa questão da justiça com a vingança. E no livro eu ressalto bem essa diferença, porque a gente escuta muito, eu quero justiça, justiça, mas se você substituir por vingança, fica melhor na frase, porque aí o significado tá certo. Né? E as pessoas, eu acredito que elas têm muito medo de se envolver. E as coisas que eu escuto, né? Por isso que eu vou falar isso. É assim, mas eu vou ajudar uma pessoa, mas daqui a pouco ela vai precisar de novo. Eu vou fazer por essa, mas não vai deixar de acontecer esse tipo de violência porque eu estou ajudando. E aí eu vou ajudar, o que vai acontecer comigo? Alguém pode vir atrás de mim, então as pessoas têm medo de retaliação. O que não é mentira. É tudo verdade. Você não sabe se aquela sua ação vai gerar a violência de uma outra pessoa. Você sabe que aquele problema que você pode estar momentaneamente aliviando para alguém, resolvendo para alguém, vai voltar depois. E as pessoas começam a construir problemas para não resolverem os problemas. Mas eu penso da seguinte forma, Flávia, você vai deixar de comer hoje porque amanhã você vai ter fome de novo? Não. Ninguém faz isso. Eu como várias vezes, inclusive. Pois é, sabe? Então, você não alimenta o seu corpo, porque você também não alimenta a esperança nas pessoas. A esperança não tem como, eu fiz uma coisa, então pronto, resolveu. Ai, tudo bem. Não, gente. O problema, ou é só comigo que acontece isso? Que um problema se resolve e não tem mais nenhum problema. Não tem isso. É uma coisa que precisa ser alimentada o tempo todo. Né? Então você acaba o quê? Naturalizando a violência. É assim mesmo. E eu me eximo de culpa porque eu sou, né, um cidadão do bem. Agora tá nessa moda aí. Né? E eu não vejo assim. Eu não entendo dessa maneira. Eu acredito que todos nós podemos ser agentes de justiça. Nesse sentido, não estou falando dessa justiça, de justiça com as próprias mãos, mas de justiça através das mãos, através de quem você é, da sua vida, do seu posicionamento. Mas é difícil as pessoas se colocarem nas pequenas coisas, né? Não fazer uma fofoca, que isso é uma violência contra a pessoa que é o assunto, né? E por aí vai. Então, assim, eu acredito que as pessoas elas têm muito essa fala para não ter trabalho e também por medo
né? Coisa desse sentido, assim, desse tipo. Uau! Uau! Que lição! Fiquei emocionada, inclusive. Obrigada. Nossa, falou fundo agora no meu coração. Obrigada mesmo, Bom, Du. que bom. Deixa eu respirar aqui e pegar os comentários. O pessoal te dando parabéns, exatamente. Ah, Elisa chamou a gente de linda. Boa tarde, Elisa. Seja bem-vinda. Rodrigues Vânia está falando amor e coragem, resumo da atitude da personagem Fernanda. Cura emocional, que agora eu estou entendendo que a Amanda falou: oi, mãe! Todo mundo em família, beijo para Ai, que beleza! Minha mãe. A Janine colocou, é verdade, Janine, eu me emocionei porque eu lembrei disso. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Porque né? eles serão fartos. Porque eles serão fartos. A Gel colocou aqui perfeito, sim, desconfia do certo e os golpes estão aí. Desculpem. E, infelizmente, muita gente caindo, sendo enganada, triste a nossa sociedade. Aí escreveu live com muitos ensinamentos. Nossa, Du tá dando aula. Fome de fazer o que é justo, faz a gente refletir em muitas coisas, construtivo demais, excelente, que bacana. Bons princípios, maravilhosa! Du, maravilhosa! Beijo, Lu! Você mandou muito bem. Oi, querida. Isso aí, muito aprendizado, que orgulho. Ana Paula Pinheiro falando que esse livro inspirou uma dissertação que fiz para um trabalho do colégio. Olha que bacana. Legal, show de bola. E a Elisa já leu 2 vezes. Maravilhoso. Mas a Gel está vencendo até agora, porque a Gel disse que já leu 3. Só para humilhar. Vou ter que fazer uma medalha aqui. Uma medalha aqui de quem leu mais. Bom, gente, olha só. Eu ainda tenho uma pergunta para a Gisele. E vocês podem fazer se vocês tiverem. E depois a gente tem nossos 2 avisos. Gisele, antes de eu te fazer aqui a minha última pergunta, pelo menos você quer falar mais alguma coisa? Não, tá tranquilo? Tô me sentindo contemplada. Então tá bom. É o seguinte, a minha última pergunta para a Gisele, e aí depois eu vou ver a que vocês têm, se tiver alguma, e aí a gente dá os nossos 2 últimos avisos. E aí vai passar o carro do camarão agora. É o seguinte. Aproveita que ela não tá barato, hein? Tá barato. Os restaurantes não estão comprando. Imagina o seguinte, Gisele, que você tem a chance de entregar uma mensagem que vai chegar a todos os seres humanos. Todos. E que eles iriam te ouvir por alguns minutos. Tá? Você tem essa oportunidade. O que você diria para eles? E aí eu vou te convidar o que você diria para eles, você aproveitar e dizer para as pessoas que estão aqui com a gente hoje e para mim. Uhum. Você falou, né, de falar em alguns minutos, mas não é necessário serem mais do que 5 ou 10 segundos, Flávia. Deixa o caminhão passar. Eu acredito que a mensagem principal, assim, que eu estou tentando levar para a minha vida e dentro do que eu já vivi, eu gostaria de passar para as pessoas seja humano, ame. É isso. No início do livro, a Fernanda fala, né? A Cecília pergunta, por que você parou para me ajudar? Aí ela fala assim, porque eu estou aprendendo a ser gente. Gente como gente deve ser. Aprendendo a ser humano. Então, é simples. Porque gente faz assim, né? Você é pedagoga, Flávia, você teve contato com criança. Como que a gente vai perdendo essa coisa da criança, né? Essa coisa do perdão rápido, do chegar para resolver e pronto. E é simples, mas a gente vai complicando, vai perdendo a nossa humanidade. Então, gente, vamos voltar lá
lá para como a gente era, sabe? Gisele, volta para como você era e ama o próximo. E isso não é ser ingênuo, isso não é ser bobo, que existe uma diferença muito grande, mas é você saber viver, você saber se colocar no mundo. É isso. Muito bem, obrigada. Obrigada. Sejamos mais humanos. Eu vi que entrou uma pergunta aqui enquanto você falava, que é da Beth Belmonte, perguntando se você tem desejo de continuar escrevendo, se você pretende escrever outro livro. Então, Beth, eu sim pretendo escrever mais um livro. Esse livro, eu falo ou não falo? Vou falar, né? Ela está perguntando. Eu vou falar sobre a história da minha avó, né? Olha, na minha família nem sabia. Estou revelando várias revelações agora. Vou falar sobre a minha vovó querida, porque ela foi uma mulher à frente do tempo que ela viveu. Foi uma mulher que nasceu na década de 30 e fez faculdade de contabilidade. Veio do interior do Rio de Janeiro. Então, assim, é uma história que merece ser contada. E eu vou escrever, será meu próximo livro, não sei quando que será lançado, mas está aí já um plano concreto. Poxa, que bacana. Parabéns. Parabéns. Bom, gente, a gente não tem mais perguntas. Agora a gente tem 2 avisos para dar. Eu e Gisele. A Gisele vai dar os 2. Tá aí. E aí? Peraí, apareceu aqui. Pergunta. A Euseni está fazendo a pergunta que no livro parece que fazer a denúncia de maus tratos para a imprensa foi mais eficiente do que denunciar no Ministério Público. Você pode comentar isso? Sim, sim. Vamos lá. No livro tem esse relato de que a Fernanda estava chegando numa visita, e aí, para fazer uma visita, né, para Sicília, e ela encontra um carro de uma rede de televisão, porque uma outra pessoa tinha feito uma denúncia do que estava acontecendo naquele local lá de cuidados prolongados, só que ninguém queria falar com a repórter. E a Fernanda não aguentava mais, estava doida para denunciar. Ia no Ministério Público toda semana, não tinha oitiva com a promotora, não resolvia nada, foi agora. Então ela vai, fala com a repórter e pouco tempo depois começa uma série de reportagens sobre aquela clínica e um tempo depois também é realizado um abaixo-assinado para que fechem a clínica, um vereador é acionado, porque, né, para quem não está se recordando, o vereador serve para isso. Ele serve para atender a nossa necessidade. A gente tem que ir lá perturbar. Gente, só ano passado que eu fui na Câmara dos Vereadores da cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho 31 anos. Olha isso. E num espaço que deveria ser meu, que é nosso. A gente é que manda naquilo ali. E aqueles caras estão lá, muitas vezes nem vão trabalhar. Mas, enfim, isso é outra live. E aí, através de toda essa pressão que começou com a mídia, abaixo-assinado, vereador e tal, a clínica realmente foi fechada, né? Então, sim, e se fosse depender do Ministério Público, ia estar lá até agora, né? Nada teria sido feito. A imprensa acabou tendo mais impacto, né? Tendo mais impacto do que o Ministério Público. O que não deixa de ser uma distorção da nossa sociedade, né? O que não deixa de ser uma distorção da justiça, do fazer justiça na nossa sociedade, né? O poder da imprensa, mas aí tem que usar a opinião pública mesmo. Primeiro aviso, vai lá. Estou mostrando o livro de novo. A gente estava falando sobre a história desse livro. Então, presta atenção. Quem ainda não leu o livro, ou leu e quer presentear alguém, a chance é hoje, hein, de vocês reservarem o livro de vocês. Por que eu estou falando isso? Quando a gente acabar essa live, daqui a mais ou menos uns 8 minutos, né, que deve fechar 1 hora, eu vou deixar liberado os pedidos para que o livro ele saia por R$19,90. O livro hoje custa R$24,90. Eu vou vender ele por R$19,90 a partir do momento em que a gente encerrar a live
e mais meia hora, entendeu? Meia hora com essa janela aí desse descontaço, para você poder adquirir o livro e conhecer. Descontaço. Para você adquirir o livro e conhecer essa história ou comprar para presentear alguém se você já leu. Beleza? Manda um direct lá, eu vou ver o horário que você pediu e aí o livro vai sair para você por R$19,90. Não é todo dia que se vê isso, hein? Se você ainda não segue a Gisele, você pode seguir @a Gisele Marques. Gisele com Z. Gisele tá escrito aqui em cima. Marques. Isso, tem tá escrito. Segundo aviso, Gisele. Dá um aviso, segundo pessoal. Aviso. Anuncia. Não sei os tambores. Esse é meu e dela. Gente, então, para quem assistiu a nossa live, que eu entrevistei a Flávia, foi muito bacana, assim, porque a Flávia, ela trouxe alguns pontos que foram, assim, muito sensíveis, as pessoas se sentiram muito tocadas, tipo, nossa, isso também acontece comigo, e não sei o quê. E aquela expressão, Flávia, da autossabotagem, foi assim, nossa, eu me saboto e tudo mais. E aí, pensando nisso, pensando em toda essa oportunidade de a gente discutir questões que são... que passam, né, por todas nós, seres humanos, já que estamos falando sobre ser humano, eu e a Flávia decidimos uma coisa muito linda, que eu tô assim super emocionada, gente, tô nem dormindo direito. A gente vai fazer podcast sobre assuntos cotidianos, das nossas vidas, e assim, o que mais for surgindo. O nome do nosso podcast, nosso canal, né, Flávia? É esse que vai ser? Canal? Isso. Vai ser canal. Famigeradas. Famigeradas, anota aí. Entendeu? Então, para quem gostou da live que eu fiz com a Flávia aquele dia, já sabe que vai ser naquele nível. Aqui, ó. Aqui em cima. Lá no alto. Lá no alto. Para quem não assistiu, porque me segue, mas não teve a oportunidade de assistir, eu coloquei lá no canal do YouTube, no meu canal do YouTube, e tô vendo com a Gisele como é que eu consigo colocar aqui no Instagram, porque o Instagram tá me dando... tá achando que eu tô querendo roubar os conteúdos da Gisele. Então, ele não tá deixando eu pegar a live do canal dela e colocar no canal, não, no meu perfil. Mas, de qualquer forma, segue a Gisele. Eu coloquei aqui num comentário, eu escrevi o perfil dela, @a Gisele Marques, e aí você pode seguir lá, e lá tem os 2 pedaços da live. E aí a gente vai fazer esse podcast. Famigerada então, já é sucesso aí, ó. Sucesso! Somos nós. Isso aí. Você é fã e eu sou gerada. FG. Tá certo. Gente, bom... Muito obrigada, agradecer a Gisele, obrigada demais, Gisele, pela oportunidade, por ter aceito o meu convite. Eu estou lendo que alguém colocou aqui o famigero, sei lá o que foi. Meu pai que tem muita fama. Pai, a gente sabe o que significa, a gente calma. Você vai ter que ouvir o primeiro episódio para entender. Acho que ele ficou com medo, hein, Flávia? Ele ficou com medo. Ele falou, minha filha não sabe o que ela tá falando. A gente tá montando uma quadrilha. No primeiro episódio, a gente vai explicar por que desse nome. Já vai começar assim. O episódio se chama Significados. Entendeu? Vai vendo. Bom, gente, então obrigada mais uma vez, Gisele. Obrigada a todos que acompanharam aqui, que fizeram companhia pra gente. Obrigado pelo carinho, pelos comentários. Valeu demais. Gisele, obrigado pelas lições e por ser esse ser humano tão humano. Para mim, isso é uma inspiração. Eu queria dizer aqui publicamente que você me inspira. Amei o livro, recomendo. Quem não encontrar, se enrolar aí no Instagram com a coisa do direct da Gisele, manda para mim que eu encaminho para ela, não tem problema nenhum, tá? Para facilitar. Tá aqui. Então lembra, daqui meia hora eu vou encerrar, vocês têm meia hora para pegar essa promoção. E aí a gente... Aqui, são 4h58 agora? Confirma? Sim.
são até 5h30, tá bom? Quem mandar mensagem até 5h30, pedindo um Isso. livro ou 2. Se pedir 2 livros também, sai por R$19,90 cada um, tá bom, pessoal? O meu, Val, é só você mandar pro meu... Se vai junto, a gente pode organizar para fazer junto. Podemos. Não Claro, tem problema legal. não, tá bom, Val? Aí a gente resolve isso, não tem problema não. Gente, beijo grande. Gisele, quer se despedir para a gente encerrar? Eu quero agradecer também, Flávia, pelo convite. Fiquei muito feliz mesmo com essa troca, né? Da gente ter se achado aí depois de tanto tempo. Tem sido muito boa toda essa conversa que a gente tem tido, esses projetos. Também quero agradecer a todo mundo que veio aqui prestigiar, participar dessa live. É muito gostoso isso, gente. Muito bom. Cada feedback, cada pergunta, cada risinho, cada bobeirinha. Eu amo essas coisas, amo muito, muito. É muito bom. Vocês moram no meu coração, são muito queridos. Agradeço a minha família por todo o apoio de sempre. Desde escreve sim, até deixa que eu vou ler, eu vou te ajudar a pagar, sabe? Eu vou te ajudar a vender. Isso é